Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá, né? Mais uma terça-feira com aula. Vamos lá, FUVEST já saiu hoje que a FUVEST está com o seu portal aberto para as pessoas entrarem e pedir a isenção. Não sei se vocês viram, dá uma olhadinha lá. Depois eu mando, posso colocar no grupo também. E não vamos deixar de estudar, né? A geografia e a geopolítica, ela é muito cobrada nos cursos, né? Tanto concurso público, quanto na escola regular, quanto o que você for fazer aí na vida, pensar em trabalhar e se aposentar, você vai lembrar dessa aula de hoje. Então essa aula vai ser muito legal sobre população do Brasil. Muito fácil, muito simples. Para estudar a população, eu sempre dou o exemplo da família. A família mais antiga tinha muita gente, hoje já não tantas pessoas na mesma família, né? E a gente estuda a população a partir daí. Então é bem legal, bem legal. Então fica a dica, vamos estudar a população do Brasil. Vai ser bem legal, bem dinâmico. E para a gente começar a entender a população, nós temos que entender e compreender quem que morava aqui, né? Quem que morava aqui antigamente? Quem que tomava conta do nosso litoral? Quem que teve que sair por questões até de sobrevivência? Então, isso são os pontos que a gente tem que ter aí na nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. Quem que morava aqui? Quem que morava aqui? Os índios, não é? Os europeus, né? Primeiramente os portugueses. Aí entra, vou abrir um parênteses aí para vocês. Os portugueses, eles tomaram conta, mas os chineses já conheciam a nossa região. Olha só, os chineses já conheciam a nossa região. Então, na verdade, conheciam os 4 cantos da terra. Então, os índios moravam aqui, os portugueses chegaram, depois chegaram outros europeus e tentaram escravizar, né? Muito tempo de viagem aí dentro das embarcações, chegaram aqui e encontraram os índios e índias. Então ali já começa uma experiência ali entre duas espécies diferentes. O primeiro contato do índio com o homem branco já começou a dizimar muita gente. Então esse foi o primeiro passo aí. Posteriormente, eu não vou entrar nos pormenores de índio que ajudou branco, enfim, só para a gente entender a conjuntura da família. O que acontece com o índio? Ele foi sendo deslocado e foi catequizado, enfim, e depois viram que ele não era uma mão de obra muito legal para trabalhar. O que eles foram atrás do quê? Foram atrás dos africanos. Né? E aí a história que a gente conhece bem do nosso país, né? Então o que acontece? Índio, branco e africano. Aí nasce a nossa mescla, né, de brasileiros. Beleza, então esse é o primeiro ponto, a tríade básica, né? Já tem outros pesquisadores que falam que isso não tem nada a ver, enfim, mas essa é a tríade básica. Depois nós temos que entender o que são os conceitos básicos: taxa de fecundidade, taxa de natalidade, crescimento vegetativo, expectativa de vida. Tudo isso é mortalidade infantil, taxa de mortalidade. Tudo isso são os conceitos básicos. Então, se antigamente nascia muito e morria muito, é porque faltava recursos no nosso país, né? Principalmente de infraestrutura, acesso à saúde, enfim, muito parecido com hoje. Porém, esses conceitos eles foram mudando. Aí o que acontece? A taxa de fecundidade e natalidade ela vem baixando ao longo do tempo. Através do quê? Através de campanhas, né? Através de campanhas, distribuição de métodos contraceptivos. Tudo isso vai fazer com que nasça menos pessoas, beleza? Então, vamos lá, taxa de natalidade, taxa de fecundidade.
em declínio. A expectativa de vida. O brasileiro antigamente morria cedo. 40 anos, 45 anos, ele já ia embora. Hoje não, hoje ele está vivendo mais. Então olha uma problemática, vamos analisar a problemática. Nasce menos e vive mais. Então, consequentemente, esse que vai viver mais, para o governo, ele tem condições de trabalhar mais. Tranquilo? Então é a dica. Nasce menos e vive mais. Beleza. Partindo para outro ponto de saúde. Morria muita gente antigamente por falta de acesso à saúde e por falta de alimentos. Morreu muita gente no Nordeste, né, por falta de alimentos. O que acontece? O êxodo rural veio para cá. Né? Muita gente veio para cá, não o êxodo rural. Muitas pessoas vieram para cá em busca do trabalho. Beleza. Aí nós temos já duas dicas importantíssimas para vocês. Primeiro, nascia muito e morria muito. Hoje, nasce menos e vive mais. Legal. A expectativa de vida, como eu vinha falando, 40, 45 anos, 50 já era considerada uma pessoa idosa. Hoje não, hoje as pessoas vivem mais. E a tendência daqui a 20, 25, 40 anos é que as pessoas vão passar dos 100 anos com saúde. Olha só. A medicina está hiper avançada, a medicina está muito avançada, consequentemente ela vai melhorar a qualidade de vida de muita gente. Então olha só, que fantástico, estamos vivendo muito. Deixa eu só dar uma boa noite para o pessoal, boa noite. Estamos vivendo bastante, a qualidade de vida ela melhora. E em alguns países e em outros ela entra em um declínio. Isso faz parte, né? Isso faz parte. Beleza. O crescimento vegetativo, né? O crescimento vegetativo, né? Ele vai passando por todas as etapas da vida. Então olha só que fantástico estudar a população. Outro ponto interessante são as teorias demográficas. Teorias de Malthus, Thomas Robert Malthus, ele falava o seguinte no seu grande livro chamado Ensaios sobre a População, que para controlar a população, na época de 1700 e pouco, ele via a população da seguinte forma: casava-se cedo, tinha muitos filhos, ok? Então um casal tinha vários filhos. Para ele faltaria alimento. Então o controle natural seria a fome, doenças, guerras. Isso seria um controle da população. Quem tivesse condições de se manter, ok, casaria. Quem não tivesse condições, não casaria e morreria. Para ele ser um controle natural. E outra coisa, ele falava que a população, o crescimento da população ia ser diferente do crescimento de alimentos. Então ele falava que a população crescia muito rápido e o alimento não iria acompanhar esse crescimento. Teoria de Malthus. Depois veio a teoria marxista, né, onde Marx ele chegava a dizer que se o governo colaborasse com o cidadão, ele poderia ter condições de se manter, e se ele recebesse um salário digno, ele poderia comprar o que quisesse. Tá? Depois vem a teoria neo-malthusiana, né, mais atual, que é hoje é a política do filho único, né? Poxa, eu não tenho nada, eu não tive nada, eu vou dar tudo para o meu filho. Essa teoria ela foi incutida na mentalidade das pessoas, né? O planejamento familiar. Aí que eu digo, entrem dentro das suas famílias. Quem tiver avô e avó viva, conversem com eles. Quantos irmãos, quantos tios você tem? A mesa da sua casa, com quantas cadeiras? Poxa, você vai ver que hoje mesa em casa é para colocar documento, porque a gente não senta, a gente tem uma vida muito corrida. Então mudou o fator casa, né? Aquelas casas gigantes, enormes, hoje são menores, 27 a 30 metros quadrados, porque a população está vivendo mais sozinha. Essa nova leva de jovens, eles preferem morar perto de transporte público, né? Claro que isso não é da noite para o dia que isso acontece, mas a grande maioria prefere trabalhar
perto do transporte público. Para quê? Para facilitar o deslocamento. Utilizam transportes individuais, aqueles por aplicativo, né? Transporte, o patinete, a bicicleta, o Uber. Então eles vão utilizar esse tipo de transporte. Legal. Aí vem essa teoria, ela é muito forte, por quê? Você vai em posto de saúde hoje, é comum você ver o local onde tem preservativo. A farmácia, doação entre aspas, de métodos contraceptivos, pílulas, principalmente. Tudo isso para quê? Para controlar a população. Só que tem um fator chave, guarde isso quem for assistir o vídeo depois. Um fator chave para isso. Sabe o que é? A entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher sempre, né, no decorrer da história, ela era dona de casa, do lar. Hoje, presidente da República, diretoras de grandes empresas, ela tomou uma proporção muito grande. Eu costumo dizer que ela já passou essa condição muito tempo do homem, então ela já se apoderou disso aí. E é muito legal, eu acho muito legal que a mulher ela se empodere cada vez mais. E isso trouxe, entre aspas, naturalmente, a queda no número de filhos. Porque a mulher ela tomava conta dos filhos e da casa. Hoje ela sai para trabalhar. Ela sai para trabalhar. E muitas pensam assim: se eu tiver um filho, consequentemente poderá me atrapalhar. Se eu tiver muitos filhos, então eu não consigo emprego. Então isso aí foi um fator muito importante para a queda do número de filhos, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Outro ponto para a gente entender é o seguinte: antigamente estudávamos a pirâmide etária, né? Na base, jovens, no meio, adultos, e em cima uma quantidade pequena de idosos, né? Jovem de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 e acima de 60 idosos. Se nasce menos e vive mais, essa parte da pirâmide, né, a base, ela está afunilando cada vez mais. Então nós está se afunilando a base, está aumentando o meio e aumentando a quantidade de idosos. E isso é um fator complicador, porque a Previdência sofreu uma reforma quase agora e ela já tinha um problema grande de não ter condições de estar pagando todo mundo. Estima-se que daqui a 2050 teremos muito mais idosos, mas muito mais adultos idosos do que jovens. E isso vai fazer vai faltar gente para estar arcando com a Previdência. Por isso que essa reforma que foi feita, né, com muitas ressalvas, tem muitas ressalvas quanto a ela, mas é o que tem para hoje, né? Justamente por isso, estão vivendo mais. E isso a gente vê, né, nas nossas famílias, né? Eu sempre pego a minha como exemplo. Nós éramos uma família grande, 8 irmãos. Cada irmão tem 2 filhos. Eu fui o último, uma filha. Chega. Meus sobrinhos já têm sobrinhos casados que têm filhos e tem outros que casaram e não querem ter filho. A mulher ela casava muito cedo. Hoje ela não quer casa. Ela não quer casar. Ela não quer casar. Ou até quer, mas ela posterga, ela demora para casar. Antigamente era imposto pela sociedade. Você não vai casar, vai ficar pra titia. Hoje ela já não se importa mais com isso. Ela casa no momento certo. Temos outro fator que a gente tem que estar estudando, as configurações de novas famílias, famílias com pessoas do mesmo sexo. Isso existe, está presente na nossa sociedade e tudo isso vai movimentar essa população bem maluca que a gente tem no nosso Brasil. Outro ponto super importante é que 80% da população mundial vive na faixa litorânea. O que significa isso, filé? Significa que do litoral até 200 quilômetros é onde se concentra a maior parte da população. É muita
muita gente juntos. E quanto mais pessoas, mais problemas. Beleza. Tudo isso vai dar uma conjuntura legal para a gente compreender a nossa população, que é uma população grande, uma população que está dividida em 5 regiões, 5 macro-regiões, não é? Com sotaques diferentes, com comida diferente, gosto musical diferente, cor de pele diferente, credo religioso diferente. A gente tem, o Brasil é um país laico, né? Na Constituição diz que nós somos um país laico, só que nós temos várias religiões encurtidas dentro da nossa população. E ela é totalmente diferente, os sotaques diferentes, né? O jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se comportar totalmente diferente. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E é muito legal que eu falo em aula, que é o seguinte: quando nós vamos viajar para outro estado, nós queremos colocar o ritmo de São Paulo naquele estado. É estresse. É estresse. A gente brinca até que imita alguns sotaques lá, mas não vou passar essa vergonha. Então, o Brasil é muito louco. O Brasil é um país de muita miscigenação, muita mistura de raças. Muitas misturas de raças. Está aqui dentro do nosso país. São Paulo, então, nem se fala. A nossa Zona Leste, então, nossa, é muita mistura. É muita mistura. Minha família veio do Ceará. Foi direto para o Itaim Paulista. Quantas outras não vieram do Nordeste, fugindo, né, procurando melhor condição de vida, procurando alimento, que não tinha alimento para todo mundo, procurando um futuro, né, perspectiva de futuro melhor, e se instalaram em um local e ficaram. E essa é a conjuntura. Nós tivemos, no passado, um fenômeno chamado êxodo rural, que era a saída das pessoas do campo para a cidade. Hoje, por questões de universidade, de qualidade de vida, segurança, nós tivemos um período não tão distante, até na seca da Cantareira. Pessoas que tinham um poder aquisitivo legal, eles faziam outro fluxo. Êxodo urbano, saíam daqui da grande cidade e iam para as regiões mais do interior, interioranas, né? E ficaram ali, são efeitos, né? Outro ponto interessante para vocês, migração. A migração, ela é interna, né? Minha família veio do Ceará, então ela migrou. Se a gente tivesse ido para outro país, a partir do momento que a gente deixa o país, nós estamos emigrando. Quando eu coloco o pé em outro território, eu sou imigrante. Dentro de um território, eu sou migrante, tá? A migração, ela acontece de algumas formas, né? Eu vou destacar 2 aqui. Migração pendular. Vamos pensar nas pessoas que moram em Mogi das Cruzes e vêm todo dia. Então ela vai, ela vem e ela volta. Ela vem e ela volta. Isso é migração pendular. Essa migração ela pode pendurar um dia, uma semana, 15 dias. Pessoas que moram no litoral, né, sobem na segunda de manhã, trabalham até sexta, sexta à noite ou à tarde desce. Migração pendular. Migração periódica, né, a periódica. Os boias frias que iam para as regiões, eles plantavam, depois voltavam para suas cidades e depois eles colhiam por período de plantio, período da colheita. Migração definitiva, não é? Você está em um local e você vai para outro e fixa residência. Então nós temos esses tipos de migração, e a transumância, que é muito parecida com a periódica. Imigração, eu saio daqui, vamos pegar fatores escola, estudo. Eu saio daqui e vou para outro lugar estudar. Tá? Eu saio daqui e vou para outro lugar estudar, outro país. Eu saio como emigrante e entro lá como imigrante, com visto de período para permanecer naquele local. Esse é o básico da nossa população, não é? Onde tem capoeira, onde tem feijoada, onde tem sushi, onde tem sashimi, onde tem tapioca, onde tem macaxeira, onde tem girimum, né? Língua tupi junto com a gente aqui, Itaim Paulista. Itaim Paulista, Pedra Pequena. Uau! Itaquera, Pedra Grande.
Então faz parte disso. Olha como que é louco essa nossa população. Você vai para o Nordeste, ali, deixa eu ver, Cabo de Santo Agostinho, se não me engano, acho que é Cabo de Santo Agostinho, que eles falam que o descobridor do Brasil não é Pedro Álvares Cabral, é outro cabra. Olha só, é outro cabra. Ah, esqueci o nome dele. Vou tentar lembrar até o fim da aula. Isso, gente, é muito cobrado nos vestibulares. É muito cobrado na aula aqui, na sua escola, ou na escola que o seu filho ou algum parente seu estuda. Porque para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje, principalmente na questão de filhos, a gente entende que é nesse conceito que a gente está passando para vocês hoje. Mas o fator principal aí, por que hoje nasce menos e vive mais? Vamos lá. Acesso à saúde, precário ainda, mas temos. Infraestrutura, asfalto, água tratada, isso vai ajudar a combater doenças. Acesso à alimentação, melhorou muito aqui no Brasil, precisa melhorar bastante, mas melhorou muito a condição ao acesso à alimentação. Acesso a medicamentos, a medicina avançadíssima, claro que depende do seu bolso, mas ela está muito avançada e isso vai melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas. E a entrada da mulher no mercado de trabalho. Poxa, mas eu não estou entendendo, como que deixaram de ter filhos assim, da noite para o dia? Não foi da noite para o dia. Várias campanhas, procurem na internet e conversem com seus pais, conversem com seus avós, com as pessoas mais velhas. O tanto de propaganda, né, que veio, né, a mídia trabalhando isso na nossa cabeça. Eu lembro que antigamente era muito legal, era moda você ter 2 filhos, um menino e uma menina, era um casal. Só que teve outra época que você tinha que ter muitos filhos, mas muitos filhos. Uma média de 10, 12, senão você não era homem. O cabra macho, ele tinha que ter muitos filhos, ele não era macho. Hoje você tem filhos se você quer, se você não quer ter filhos, você não quer. Se a mulher quiser casar, ela casa, se ela não quiser, ela não casa. Olha como muda a perspectiva, né, no decorrer do tempo. Hoje, para a gente ficar bem antenado, o mercado que cresceu muito em relação a isso é o mercado pet. Não sei se vocês repararam como cresceu esse mercado, não é? Justamente por isso, eu não prefiro ter um animal a que ter filhos. Já tem muitas pessoas pensando nisso. Então, esse é o ponto chave aí da nossa aula sobre população. Beleza? Assistam depois, curtam, compartilhem, comentem. Se tiver dúvidas, mandem que eu vou respondendo para vocês. Beleza? Dá uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, Luiz Flávio Filé, tem muita coisa legal. Na nossa página do Facebook, tanto a fanpage quanto a nossa página. No Instagram também tem bastante coisa. Amanhã às 21 horas vamos trocar uma ideia aqui que eu fiquei devendo na quarta. E já vou fazer um convite, né? Amanhã às 21 e às quinta-feira às 20 horas nós vamos trocar uma ideia com o professor de filosofia. Isso é bem legal. Como que a filosofia ajuda a gente a compreender o que está acontecendo no Brasil neste momento. Valeu, gente! Não esquece, hein? Se tiver dúvidas, manda. A sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de pessoas. Beleza? Conte com a gente. Vamos até o final aí com vocês. Valeu! Até mais. Boa noite.